A Escola Superior do Ministério Público do Estado de Pernambuco e o Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição promoveram um seminário online Políticas Públicas e Processos Estruturais, com o objetivo de estimular a discussão sobre o papel do Ministério Público. Confira na reportagem de Beatriz Aguiar. O evento contou com a programação ampla, sendo o debate da manhã dedicado à atuação do Ministério Público na fiscalização e acompanhamento das políticas públicas e o da tarde focado nos processos estruturais no âmbito dessas políticas. E quando nós pensamos em políticas públicas, nós temos que compreender a importância desse contexto, dessa responsabilidade no desenvolvimento das políticas públicas. Eu diria que essa preocupação do direito público com relação a políticas públicas, ela surgiu há mais ou menos uns 20 anos. Então não há muito tempo em que o direito brasileiro se preocupa em controlar, em fiscalizar ou em estabelecer controles para a atuação de políticas públicas no Brasil. Muitas vezes nós temos que pensar que a adaptação do direito ao controle, quando eu falo de direito, eu estou falando de norma, eu estou falando do ordenamento jurídico brasileiro, muitas vezes nós temos dificuldade em adaptação desse instrumento jurídico, das normas e do ordenamento jurídico brasileiro, à dinâmica das políticas públicas que o povo exige ou que o povo necessita. Então, muitas vezes, o instrumento jurídico ele não é exatamente adequado à dinâmica do funcionamento das políticas públicas em uma sociedade. E é por essa razão que esse debate é tão importante, não é? Como conciliar, como estruturar, como fica a judicialização, a interferência dos órgãos do Ministério Público, a atuação do governante no que diz respeito a essas políticas e os mecanismos, então, de controle com relação a essa atuação. Nós precisamos perceber que as políticas públicas no Brasil, elas têm especialmente um fundamento mediático que está exatamente nos direitos sociais. E quando nós pensamos no direito social, falamos de direitos fundamentais do homem que concretizam, então, as prestações positivas do Estado brasileiro. E quando nós falamos de prestações positivas do Estado brasileiro, nós estamos falando especialmente na prestação de serviços públicos. E quando pensamos em prestação de serviços públicos, nós estamos exatamente entrelaçando, então, com o direito administrativo brasileiro. Bom, mas de outro lado, nós temos que pensar que a prestação de serviço público não é a única, ou não são as únicas políticas públicas existentes ou necessárias. Existem políticas públicas que, de forma não controlada ou não atuando o direito administrativo, como, por exemplo, uma política industrial ou políticas de energia e outras políticas sociais que são necessárias, que não estão diretamente ligadas à prestação de serviços públicos, mas que também são necessárias com relação à prestação de serviço ou de atuação do Estado junto à sociedade. É lembrar que as políticas públicas elas são instrumentos de governo, sem dúvida alguma, e é um fenômeno que explica, exatamente a maior importância da fixação das metas temporais para as ações de governo. É importante perceber que a escolha da política pública, o direcionamento da política pública, a priorização da política pública é sim medida de governo, mas sem dúvida alguma que essas medidas de governo elas precisam ser colocadas dentro dos parâmetros constitucionais e dentro dos parâmetros legais previstos no ordenamento jurídico brasileiro. Quando a gente olha para um conflito, a gente precisa perceber qual é a característica dele. Qual é a característica desses litígios estruturais dos quais nós estamos falando aqui? Esses litígios estruturais são litígios que envolvem um grupo, envolvem uma sociedade de pessoas, só que essa sociedade é composta por subgrupos que são afetados de maneiras distintas por aquele litígio. Então as pessoas sofrem de modos qualitativo e quantitativamente distintos com aquele litígio. E mais, a causa desse litígio não é um evento instantâneo. Veja pelos exemplos que Jordão nos trouxe, Nenhum desses litígios surgiu, por exemplo, como o desastre de Mariana, que rompeu a barragem, está lá o desastre. Esses litígios vão se formando ao longo do tempo pelo modo como uma determinada estrutura, e aí estrutura aqui é um termo lato sensu, estrutura pode ser uma instituição pública, uma instituição privada, uma política pública, pelo modo como essa instituição opera, como essa estrutura opera. E o único jeito para resolver o problema a longo prazo
é você mudar o comportamento da estrutura. Não adianta você dar uma ordem para resolver as consequências. Você tem que resolver as causas. O Ministério Público do Estado de Pernambuco continua se dedicando ao debate sobre pontos desafiadores e construtivos, aberta à cooperação, à participação social e à discussão da efetividade das políticas públicas. Continuaremos a construir juntos um MP voltado aos direitos fundamentais e coletivos. Ministério Público de Pernambuco. Compromisso com a cidadania.